querida mulher iluminada, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal e hoje o nosso tema é quando o seu trabalho dos sonhos vira um pesadelo. Eu sei que é um título bem forte, mas eu vou trazer uma perspectiva desse livro, A Jornada da Heroína, e também uma experiência que eu passei na minha vida que reflete totalmente o título desse vídeo e também o que está aqui nesse livro, A Jornada da Heroína. Nesse livro, A Jornada da Heroína, ela fala como que a mulher lida com o feminino se o padrão reconhecido como bem-sucedido tem como base o masculino. E eu confesso que eu não gostava muito dessa terminologia, lidar com o feminino, lidar com o masculino. Só que isso fez muito sentido para mim a partir da minha trajetória. E quando eu encontrei esse livro, então, encontrei a Mary Murdock, que é maravilhosa, eu pude identificar que parece que ela estava falando exatamente sobre a minha vida, exatamente sobre aquilo que eu passei. Na verdade, não sei se você me acompanha no Instagram, se você não me acompanha, peço que, se te interessar, você me siga, Bruna com 2NC Bueno. Lá no meu Instagram eu falo muito sobre isso, sobre o que é ser mulher nos dias de hoje. Afinal, parece que a todo momento a gente está passando por pressão. Seja uma pressão para você ser mulher, para você ser mãe, para você ser uma excelente profissional. Por quê? Porque o sucesso, que é aquele sucesso que é pelo senso comum, pela superficialidade, ele ainda, infelizmente, é determinado por uma visão, por uma perspectiva masculina. E quando a gente é menina, a gente cresce tendo referências, tendo uma forma de ver o mundo a partir desse senso comum, dessa superficialidade. E aí o que a gente faz? A gente foca, como por exemplo, no meu caso, eu não me via como uma menina bonita, mas falavam pra mim que ou você é bonita ou você é inteligente. Então eu falei, já que eu não sou bonita, eu preciso ser inteligente. E nisso eu me apeguei a esses padrões masculinos. Quais são? Títulos, cargos, a competitividade. Então eu sempre fui muito competitiva, tudo aquilo que eu colocava como objetivo, meta, eu ia lá e conquistava, mesmo que aquilo, né, custasse a minha saúde, custasse a minha felicidade. O importante era eu mostrar que eu não sou fraca, e sim que eu tenho capacidade, que eu tenho valor por esse viés dessa sociedade. Aí, o que a Mary Murdock fala então? Ela fala que chega um momento na vida de algumas mulheres, principalmente mulheres como eu e provavelmente como você também, mulheres executoras, mulheres que têm essa visão de eu vou mostrar meu valor, eu sou uma mulher determinada, eu realmente quero ter um destaque profissional. E nesse contexto, a Mary Murdock fala o quê? Ela fala assim, que mais ou menos, né, ela é uma terapeuta de mulheres, e ela fala que mais ou menos entre 30 e 60 anos de idade, ela começava a perceber, isso há 30 anos atrás, então esse livro é de 30 anos atrás, e ele é super atual, porque isso ainda permanece. Ela fala que muitas mulheres estavam insatisfeitas com o quê? Com a falta de resultado na vida? Não. Pelo contrário, essas mulheres, elas estavam insatisfeitas com os êxitos que elas tinham conquistado. Então, era mulheres, né, que abraçavam a típica jornada do herói, que é o mais conhecido, que é do Joseph Campbell, que trouxe toda essa jornada do herói como realmente a conquista, os objetivos. E ela trouxe aqui como se as mulheres, então, tivessem adotado a jornada do herói, porque é aquilo que vai ter validação no mundo externo, porque ainda é, infelizmente, influenciado pelo padrão dos homens. E nesse sentido, ela começou a perceber que essas mulheres que tinham alcançado sucesso acadêmico, sucesso financeiro, tinham um questionamento. Qual que era o questionamento? Do que me serve tudo isso? Então, essa ilusória dádiva do sucesso deixa essas mulheres sem tempo,
exaustas, sofrendo de doenças decorrentes do estresse e se perguntando como perderam o rumo. Não era isso que elas estavam procurando quando decidiram partir em busca do sucesso e do reconhecimento. A imagem que elas criaram de como seria alcançar o topo não incluía o sacrifício do corpo e da alma. E isso é muito profundo, para mim principalmente, por quê? Porque eu faço o link aqui com o título dessa aula, que é como que um trabalho dos nossos sonhos se torna um pesadelo. Justamente quando a gente passa a ter esse padrão, quando a gente passa a viver essa eterna insatisfação com o nosso dia, com a nossa rotina, sempre focando no futuro, sempre focando no próximo cargo, no próximo faturamento, e a sociedade está cheia disso, a rede social está cheia disso. A todo momento a gente abre a rede social e a gente se depara com o quê? Pessoas dizendo que estão ganhando muito dinheiro, que estão vivendo uma vida perfeita, só que isso a gente sabe que não é real. Só que quando você está nesse padrão, você se desconecta de si mesma e perde o ponto principal, que é a percepção consciente. É essa ferramenta que a gente trabalha no método 4Ps que faz com que você resgate a percepção, que você, assim como a filosofia e a filosofia estoica traz pra gente, que você passe a não apenas buscar as respostas, mas fazer perguntas também. E é essa pergunta, né? De que me serve tudo isso? E eu cheguei nesse ponto. Eu cheguei nesse ponto porque eu sempre... O direito, que foi a graduação que eu fiz, eu fui aluna laureada na faculdade, conquistei um intercâmbio, passei na prova da OAB de primeira. Tudo o que eu coloquei para mim naquele momento, ali na minha fase, né, dos 15 até mais ou menos os 28 anos, tudo que eu coloquei para mim eu conquistei. E aí você pode pensar, nossa, que ótimo, é muito bom para você. Foi ótimo, foi bom. Eu não me arrependo de ter feito isso, mas eu vejo que eu poderia ter feito isso, ter encarado isso de uma forma diferente. Porque chegou num ponto em que eu estava faturando, estava realmente tendo um bom salário, estava com estabilidade, passei no concurso no Tribunal de Justiça, e aí, aos olhos da sociedade, que é o que ela fala aqui, eu era uma mulher bem-sucedida, mas pelo viés do quê? Pelo viés da sociedade, por um viés que é dominado ainda pelos homens. Porque a gente quer, não sei se você sente isso, mas a gente ignorou o nosso feminino por muito tempo. A gente ignora parecer ser uma mulher dependente, parecer ser uma mulher vulnerável, parecer ser uma mulher fraca. Não é isso que a gente quer. A gente quer ser competente, a gente quer ter força, a gente quer alcançar os objetivos, mostrar para o mundo a nossa capacidade. E ok, se tiver leve para você, continue. Mas se não tiver, eu vou trazer aqui para você o meu episódio do burnout. Porque isso se conecta com o que eu vivi. Eu precisei entender que esse sucesso estava incluindo o sacrifício do meu corpo e da minha alma, da minha espiritualidade. O que aconteceu comigo e pode estar acontecendo com você, inclusive é algo que eu busco, vou falar mais aqui nos vídeos do canal também, você pode me mandar sugestões aqui de vídeos, é que existe o burnout. Ele é um esgotamento, né? É queimar-se por completo no termo em inglês, burnout. Ele significa que é como se fosse o fósforo. Então você começa acendendo o fósforo, ele queima um pouquinho. Aí você acende um pouco mais, ele queima, ele vai queimando gradualmente até que você se queima por completo. Até que você passa a ter chega num esgotamento, no limite. Então você tem, por exemplo, situações que eu passei e que são sinais do burnout, porque ele não é algo que acontece de uma hora para outra, ele é, como eu dei esse exemplo, né, do fósforo, ele vai queimando aos poucos. No meu caso, ele durou por anos. Ele durou por anos e eu não tinha percepção consciente. Então eu não sabia que eu estava passando por isso. Quais eram os sintomas que eu tinha?
eu comecei a ter, há alguns anos atrás, problemas no estômago, problemas intestinais, desenvolvi a síndrome do intestino irritável, passei a ser intolerante à lactose, passei a ser intolerante a glúten, e eu estava fazendo tudo isso sempre pensando, tudo bem, faz parte, o que eu não posso é deixar de trabalhar. O que eu não posso é deixar de mostrar para o mundo o quanto eu sou boa, o quanto eu conquisto meus objetivos. Eu não sou fraca. Não é porque isso está atingindo meu corpo que eu vou deixar, que eu vou parar, que eu vou olhar para o meu emocional, que eu vou olhar para o meu espiritual. Isso é para os fracos. Na verdade, eu tenho que buscar o quê? Eu tenho que buscar o meu apego ao trabalho. Então, o trabalho passou a ser a definição do que era a Bruna. O estudo passou a ser a definição do que era a Bruna. E nesse sentido, eu me apeguei. Eu me apeguei ao cargo, me apeguei ao título e não tinha nada além disso na minha vida. E aí eu comecei a ter esses sintomas, aí depois eu passei a fazer tratamento, porque chegou num momento que não tinha como, fiz tratamento, mas eu continuava no meu padrão, eu continuava não sendo fraca. E nesse ponto também, depois de um tempo, eu comecei a passar a sentir dor aqui, um peso no pescoço, nos ombros, a acordar de madrugada, a sentir meu olho pular bastante, a ter palpitação. Então, às vezes eu estava ali começando a trabalhar, começava a palpitar e eu sempre exigia mais do que era aquilo que eu tinha colocado para mim. Então, se eu estava fazendo 20 processos por dia, não era, a meta era essa, mas eu queria mais, eu tinha que mostrar que eu era capaz de mais. E se tivesse ainda algo que me gerasse uma competitividade, uma competição, eu ia querer ganhar essa competição, com certeza. E aí, chegou num ponto que o fósforo queimou por completo. Chegou num dia que eu tive um apagão, que eu cheguei para trabalhar, que eu estava lá na minha casa, trabalhando em home office, comecei a trabalhar, um dia comum, né? Eu sentindo tudo isso no meu corpo, mas não tendo tempo para olhar para isso, porque eu tenho que ser racional, eu tenho que ser o padrão de sucesso para a sociedade, o padrão masculino de sucesso, que é aquilo que é valorizado. Porque ser mulher, né, a intuição, o emocional, infelizmente não é o que é valorizado. Né? A todo momento a gente pode falar que sim, mas a gente sabe que não é bem assim. É o carro que você tem, a casa que você tem, o que você conquista. Não é sobre você, é sobre o que você tem. E isso é muito ruim, mas a gente é levado por isso. Eu fui por muito tempo assim. E até que chegou nesse dia normal, comecei a trabalhar, meu coração começou a acelerar, eu comecei a suar, não conseguia produzir da mesma forma. Aquele trabalho que era o meu sonho, que era aquilo que eu mais queria na minha vida, passar no concurso, ter estabilidade, ganhar bem, mostrar para o mundo quanto eu era boa, virou meu pesadelo. Virou o momento em que eu achei que eu ia morrer de trabalhar. A gente às vezes acha que isso não existe, mas existe, principalmente para mulheres com um perfil como o nosso. E foi nesse momento que eu cheguei aqui na Mary Murdock, na jornada da heroína, e me questionei. Falei, será que vale a pena? Será que o meu valor está só no meu profissional? E eu confesso para você que até hoje eu tenho que lutar contra isso. Que até hoje eu tenho que tomar cuidado para não passar do meu limite, para não trabalhar muito, estudar muito, porque é um hábito. Inclusive no método do 4Ps, da rotina do sucesso, a gente fala sobre isso. A gente fala que a gestão do tempo é sobre gestão pessoal, é sobre você olhar para aquilo que você tem que deixar de fazer, para os maus hábitos que estão na sua vida e não apenas nos bons hábitos que a gente tem que ter, porque a gente já sabe que a gente tem que dormir bem, que a gente tem que se alimentar, beber água, mas será que a gente está olhando para aquilo que a gente não tem que fazer, para aquilo que está impedindo a gente de ter mais horas, de ter mais energia? E aqui, nesse livro, A Jornada da Heroína, a Mary Murdock traz exatamente essa jornada, exatamente como a gente começa a sair desse padrão. E para finalizar, teve o filme, não sei se você já assistiu, o filme do Mufasa, que fala sobre, do Rei Leão. E eu achei uma passagem do filme muito interessante, que tem um ponto lá que fala que o Mufasa, ele, não vou contar aqui para não dar spoiler se você não assistiu, mas ele acaba sendo criado junto com as fêmeas.
ele não é criado junto com os machos. E como é algo natural dos animais, as fêmeas elas têm, principalmente na questão do animal, elas têm a intuição. E o Mufasa teve um diferencial, porque como ele foi um leão e foi criado ali pelas fêmeas, ele passa a ter a força, tudo aquilo que está alinhado aos homens, né, aquilo os machos, na verdade, com a intuição. E nós hoje ignoramos isso como mulheres. Nós ignoramos a nossa intuição, a nossa espiritualidade, a nossa conexão com a gente mesma. A gente ignora tudo em prol do quê? Do quê? Do faturar, 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 faturar? Não é à toa que a gente acorda às vezes de madrugada, que a gente fica pensando nas coisas que a gente tem que fazer, que a gente vive ansiosa, vive frustrada, vive se cobrando. Não sei se você sente, vive que não tem tempo, que o dia precisaria ter mais horas. Por causa disso, por causa dessa ansiedade, daquilo que a gente está vinculando o nosso valor, aquilo que a gente coloca como o que nos mostra com reconhecimento e aprovação para a sociedade. A minha decisão não foi uma decisão fácil. Abrir mão daquilo que era o trabalho dos meus sonhos, daquilo que eu batalhei estudando para o concurso, né, estudando para o direito, e chegar depois dos 30, né, com 30 anos, e falar assim, de que me serve tudo isso? Se isso está custando a minha saúde, se isso está custando a minha alma, se isso está, né? Eu estou sangrando por dentro. Eu estou parecendo bem-sucedida por fora, mas eu estou sangrando, a minha alma está sangrando. E isso é muito forte. Então, para finalizar, a Mary Murdock coloca aqui, a gente vai falar mais desse livro também, porque ele é maravilhoso, já fica a indicação. Ela coloca aqui que a mulher ilumina os espaços escuros, é por isso que eu chamo você de mulher iluminada, porque essa nossa busca, ela ilumina esses espaços escuros e sombrios dentro de si, através do quê? Meditação, arte, poesia, brincadeiras, rituais, relacionamentos, contato com natureza, olhar para as coisas pequenas que a gente acha da vida. Eu incluo aqui também, no meu caso, a filosofia estoica. É sobre isso, é sobre você olhar aquilo que te faz bem, aquilo que dá sentido para os seus dias. A filosofia estoica traz muito sobre isso. E também, no meu caso, além da filosofia estoica, também tem o yoga, que eu também indico para você, principalmente o yoga com a perspectiva do Kundalini Yoga, que é o yoga da consciência e que a gente também vai falar mais aqui. Então, hoje é sobre isso. Tem muita coisa, se deixar eu ficaria falando aqui horas e horas e horas. Caso você queira que eu te auxilie de alguma forma, que você queira conversar, é só me mandar aqui no comentário ou mandar um direct lá no YouTube, no Instagram, que eu vou adorar ajudar você, porque essa foi a minha promessa com Deus. Quando eu passei o que eu passei, quando eu tive o meu episódio que eu chamo de renascimento, que foi o meu episódio de morte do meu eu anterior, para a nova Bruna, para essa Bruna que busca fugir do senso comum, que busca fugir da superficialidade, e que eu já adianto que não é fácil, mas a gente vive na eterna busca por esse crescimento espiritual, emocional e também profissional, mas de forma leve. Eu fiz essa promessa para Deus, de que o quanto eu puder levar essa mensagem e fazer com que mulheres não passem pelo que eu passei, eu vou fazer, porque é isso que virou o meu propósito de vida. Então é isso, espero que você tenha gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.